Fala pessoal, beleza? A gente vai dar sequência ao nosso curso de cálculo 2, tá? E aí lembrando que nas aulas anteriores a gente conceituou e definiu o que vem a ser uma integral indefinida, tá bom? O que vem a ser uma integral. E aí hoje, pessoal, a gente vai mostrar para vocês as tabelas de integral, tá? A tabela de integrais, tá? Essa lista de integrais, tá? A gente consegue calcular alguns tipos de integrais de forma direta, tá? Elas são explícitas. Outras a gente precisa de alguns métodos de integração para fazer o cálculo, tá bom? E aí a gente vai ver os métodos de integração nas próximas aulas. Porém, para alguns tipos de funções, a gente vai conseguir fazer esse cálculo diretamente, tá bom? Sem nenhum auxílio de algum método, tá? E aí, pessoal, que entra essas tabelas de integrais, tá bom? E aí a gente vai passar por todas elas aí, tá? E, bom, a primeira delas tá falando pra gente aí que a integral, tá? A integral de 1, por exemplo, a integral de 1 vai ser x mais a nossa constante de integração. Percebam para todos esses casos que a gente elencou aí, tá? Sempre vai ter a integral, a constante de integração, tá bom? Que é o nosso Czinho aqui, tá? É o nosso C, tá vendo? Por quê? Porque a gente perde essa constante ao longo do nosso processo de derivação. Então, para todos esses casos, vai entrar essa nossa constante de integração aí, tá? Percebam que para todos os casos entra a nossa constante de integração, tá bom? E aí, nesse nosso primeiro caso, a gente falou que se a gente fizer a integral de 1, por exemplo, qual que vai ser, se a gente integrar o número 1, qual que vai ser a nossa antiderivada? Vai ser x mais a nossa constante. Se for um número que pertence aos reais, tá? Que é o nosso segundo caso, por exemplo, vai ser esse número, o x mais a nossa constante de integração, tá bom? Por sua vez, se for 1 sobre x, tá? A nossa integral, a nossa antiderivada que a gente vai encontrar, vai ser ln de x, tá bom? Por sua vez, se for 1 sobre uma constante que multiplica o x, vai ser 1 sobre a vezes esse ln de x. Por quê? Esse 1 sobre a, ele sempre sai da nossa integral, tá? A gente viu isso pelo nosso teorema da linearidade da integral, tá bom? Por sua vez, se esse ax estiver multiplicado dentro do ln, tá? Vai ser essa outra funçãozinha aqui, tá? Por sua vez, essa aqui é a nossa A6, é a nossa regra mais importante, tá bom? Que vai ser o quê? Se a gente tiver um número x elevado a um número a, tá? O que a gente tem que fazer? Lá na derivada, a gente diminuía um do expoente e colocava aquele expoente na frente. Aqui a gente vai somar 1 nesse expoente e colocar ele no nosso denominador e somar 1 no expoente também, tá? Mais a nossa constante de integração, tá bom? Bom, e aí tem alguns outros casos, tá? Aqui é de ax, tá? Um número 2, por exemplo, elevado a x, vai ser vai ser esse número 2 elevado a x sobre ln de 2, tá bom? Que é o nosso caso 7. E, por fim, a gente tem os nossos números de Euler aqui, tá? O número de Euler é a integral, como a derivada do Ex é o próprio Ex, a integral do Ex também vai ser o próprio Ex, mais a nossa constante de integração. Tá bom, pessoal? Olha, e por fim aqui tem o número de Euler elevado a algum outro número multiplicado ao nosso número x aqui, tá bom? Isso vai ser E elevado a b, tá? E que multiplica x mais essa constante b. Então, pessoal, vamos lá fazer alguns exemplos aí, tá? Alguns exemplos, levando em consideração essa nossa tabela de integrais, tá? Essa nossa tabela de integrais. Então, pessoal, tendo aí, vamos deixar aqui, tá? A nossa lista de integrais, para a gente lembrar dela, tá? Vamos deixar a nossa lista de integrais e vamos fazer alguns exemplos, tá, pessoal? Bom, pessoal,
aquela nossa questão 7 ali, tá? O que ela está dizendo para a gente? Ora, aquela número 1, vamos começar da primeira. Ela está falando o seguinte: se a gente tiver, tá? Se a gente tiver a integral, tá bom? A integral de um número 1 que multiplica dx, tá? Que multiplica dx, pessoal, o nosso resultado vai ser o próprio x, tá bom? Mais uma constante de integração, tá? A ideia é essa, beleza? Por sua vez, pessoal, essa aqui é o nosso exemplo 1, tá? É aplicando o nosso exemplo 1, tá bom? Por sua vez, pessoal, naquele nosso 2 ali, tá? O que está falando para a gente? Ora, se a gente tiver a integral, tá? Se a gente tiver a integral de um número que pertence aos reais, no caso a gente está chamando de 2 aqui, tá? Qual que vai ser a nossa integral? A nossa integral vai ser aquele número 2 que multiplica o x mais a nossa constante de integração. Então percebam que a gente sempre tem que colocar a nossa constante de integração no caso de uma integral indefinida aqui, como é esse caso, tá? Pessoal, no nosso exemplo 3 ali, tá? No nosso exemplo 3, tá bom? E tá falando o que pra gente? Tá falando o seguinte, olha, se a gente tiver a integral, tá? De um número, de 1 sobre x, tá bom? De 1 sobre x, tá? Dx, então a gente está fazendo isso aqui em relação a x, qual que vai ser a nossa integral nesse caso aí? Vai ser o próprio ln de x, tá? Mais a constante de integração, tá bom, pessoal? Então, pessoal, isso só ocorre, tá? Só vai ser o ln de c, perceba por quê. Porque se a gente derivar ln de x, o que a gente vai encontrar sempre? A gente vai encontrar 1 sobre x, tá bom? Da mesma forma, se a gente derivar aqui o 2x, o que a gente vai encontrar? O 2, tá? Se a gente derivar o x, o que a gente encontra? O x, 1, tá bom, pessoal? A gente derivou x, a gente encontra 1, tá? Bom, pessoal, então dando sequência, tá? A nossa número 4 ali, o que ela está falando para a gente? Olha, se a gente fizer a integral, tá? A nossa 4 aqui. A gente fizer a integral de 1 sobre A, tá? 1 sobre 2, então. Estou falando que esse número A é o 2, tá? E sobre x, tá bom? Se a gente derivar isso, o que a gente pode fazer, pessoal? Olha, o nosso teorema, tá, da linearidade da integral falava que a gente poderia tirar a constante da integral. Então, isso é a mesma coisa de 1 sobre 2, tá? 1 sobre 2, que multiplica a integral de 1 sobre x dx. A gente tirou a nossa constante, tá bom, pessoal? Tiramos a nossa constante. E aí, se a nossa integral de ln de x, a gente já viu que ln de x mais c. Então, pessoal, a nossa integral vai ser o próprio ln de 1 sobre 2, não é verdade? 1 sobre a, 1 sobre 2, que multiplica ln de x, mais a nossa constante de integração, mais a nossa constante, tá? Essa que é a integral dessa funçãozinha aqui, tá? Vamos lá. A número 5, pessoal, o que está falando por sua vez? Olha, se a gente fizer a integral, tá? A integral de ln de 2 que multiplica x, vai alterar substancialmente, pessoal. Vai alterar substancialmente. Vai ser essa fórmulazinha aqui, ó. Vai ser aquela funçãozinha ali, tá? Então, nesse caso, a nossa antiderivada vai ser x que multiplica ln de 2x, tá? De 2x menos x mais a nossa constante. Tá bom, pessoal? Então, esse é o nosso quinto caso, tá? Esse é o nosso quinto caso. Tá bom, pessoal? Bom, e aí a gente pode continuar, tá? E no caso, pessoal,
eu falei para vocês que o caso mais importante era o nosso caso 6, tá? Que é a nossa regra da derivada, tá bom? É esse caso aqui, ó. O mais importante, tá? É o nosso caso mais importante. Tá bom, pessoal? É o nosso caso mais importante, esse caso 6, tá? Então, vamos dar um exemplozinho ali para ele, tá bom? Então, nesse caso 6, o que está falando para a gente? Está falando se a gente tiver integral, por exemplo. Tá? Se a gente tiver integral de x, por exemplo, elevado a 2, tá? Dx, o que a gente tem que fazer, pessoal? Olha lá, vamos aplicar essa nossa regrinha. Tá? Então, vai ser x elevado, esse próprio número 2, tá? Mais o que, pessoal? Mais 1. A gente vai somar 1 aqui no expoente do numerador, tá? E no nosso denominador, pessoal, vai ser aquele número 2, tá? Mais 1, tá bom? Mais 1, beleza? Essa é a ideia. Mais o que, pessoal? Ora, mais a nossa constante de integração, usual, tá? Então, qual que vai ser o resultado? Olha, o resultado dessa continha ali, tá? A integral de x ao quadrado vai ser x ao cubo sobre 3 mais a nossa constante, tá? A ideia é essa, tá bom? Vamos dar outro exemplozinho aqui, pessoal. Se a gente tiver lá a integral de x ao cubo, tá? Aqui tem um x. Dx, isso aí é igual ao quê, pessoal? Ora, aplicando essa nossa regrinha, para esse caso especificamente, a gente sabe que vai ficar o quê? X elevado a 4 sobre 4 mais c. Tá bom? A ideia é essa. Por sua vez, pessoal, percebam que, ó, um outro exemplozinho aqui. Se a gente tiver integral, tá? De 5, tá bom? 5x na quarta dx, tá? Aplicando a nossa regrinha, pessoal, o que ela fala? A integral desse algarismo aí, o que a gente pode fazer? A gente pode tirar o 5, não é? Aplicando o teorema da linearidade da integral, tá? Vamos tirar o 5 da nossa integral. Da integral de x, 4 dx, tá bom? Aplicando a nossa regrinha aí, pessoal, o que vai ficar? Vai ficar 5, tá bom? Que multiplica x, tá? X elevado a 4 mais 1 dá 5, tá bom? Dividido por 4 mais 1, que é 5, tá? Que é 5. Mais o que? Mais a nossa constante. E aí, pessoal, podemos simplificar aqui, não é? Tchoin, 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 tchoin. Isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual x elevado a 5 mais a nossa constante. Tá bom, pessoal? Mais a nossa constante. Tá? Mais a nossa constante. Bom, vocês estão me vendo ali? Vamos tirar para vocês verem o que é. Aí, ó. Vai dar exatamente isso aí, tá bom? Então, a derivada de 5x na quarta, tá bom? Vai ser igual a x elevado a 5 mais a nossa constante de integração, tá bom? A ideia é essa, tá? E aí, pessoal, vamos seguir, né? Vamos fazer os nossos outros exemplos ali, tá? Vamos fazer nossos outros exemplos. O nosso caso 7 está falando o que pra gente? Vamos lá, pra vocês me verem aqui. Oi de novo. O nosso caso 7, pessoal, o que ele está falando pra gente? Olha, se você tiver integral, tá? Se você tiver integral de um número A que pertence aos reais, vamos colocar o 2 lá, elevado a x, tá? E a gente fazer a integral em relação a x, isso vai ser igual ao quê? Olha, pessoal, a nossa regrinha está falando que vai ser esse número 2 elevado a x, isso dividido pelo ln de 2, tá bom?
mais o que, pessoal? Mais nossa constante, tá? Mais a nossa constante, tá bom? A ideia é essa, tá? Por sua vez, pessoal, o nosso oitavo caso lá tá falando do número de Euler, né? Então, a integral do número de Euler elevado a x mais a nossa constante é em relação, desculpa, em relação a x, tá? Essa integral vai ser o quê? Vai ser o próprio x mais a nossa constante de integração. Por que isso, pessoal? Olha, se a gente fizer a derivada dessa função aqui, vai dar o próprio x, tá bom? Vai dar o próprio x, tá? Então, eu queria que vocês fizessem bastante, vou dar alguns exemplos aí, tá? E a gente vai treinar bastante essas integrais aí, tá? Porque quando aparecer, a gente já tem que saber quais que são as nossas integrais, tá? Se a gente integrar determinadas funções, a gente já tem que saber de cara quais são, tá? Porque nas próximas aulas a gente vai entrar falando sobre os métodos de integração, que são os casos onde a gente não consegue fazer a integral de forma explícita. Então a gente vai ter que utilizar algum método para a gente fazer e achar as nossas integrais, tá? Então eu fico por aqui e na próxima aula a gente trata sobre isso.